Olha, eu sei que não é fácil acreditar que em algum momento da nossa história existiram seres gigantes que viveram sobre a Terra, mas começo esse vídeo com a seguinte passagem de um dos livros mais respeitados do mundo, a Bíblia. Além dessa passagem, na Bíblia também tem a famosa batalha épica entre Davi e Golias, o gigante, e dessa forma podemos perceber que já faz muito tempo que esses seres gigantes vêm sendo relatados em nossa história. Outro exemplo disso que podemos citar é o antropólogo norte-americano Jonathan Gray, que publicou um livro em 2006, que na tradução significa Mundo Perdido dos Gigantes. E esse livro nos apresenta provas de descobertas de ossos de humanos gigantes encontrados em algumas ilhas da América Latina. Nesse vídeo vamos falar sobre um cemitério de gigantes que foi encontrado há não muito tempo atrás em uma pequena ilha do Oceano Pacífico chamada Ilha de Rotuma. E aí, quer saber mais sobre essa descoberta? Então bora começar! Essa não é mais uma história comum sobre gigantes. Esse incrível relato teve origem lá no início de 1970, quando um experiente e respeitado capitão chamado Edward Edwards ficou espantado ao ficar sabendo de algumas histórias de uma pequena ilha localizada no Pacífico. Os nativos dessa ilha afirmavam que haviam encontrado ossos parecidos com humanos de grande tamanho, e assim o capitão resolveu investigar o caso mais a fundo. Alguns anos mais tarde, o que ele descobriu acabou sendo publicado em um livro do escritor inglês William Charles. E nesse livro há o registro de dois seres gigantes que moravam na ilha de Tonga e que, por não respeitarem seus deuses e não obedecerem às leis, foram castigados. Dessa forma, eles tinham que buscar de ilha em ilha seus próprios alimentos até o fim de suas vidas. Em uma nova investigação, o experiente arqueólogo americano Jonathan Gray foi investigar mais a fundo tais relatos e descobriu que por volta de 1873, na cidade de Natal, encontraram uma área com espécies de túmulos gigantes construídos de forma vertical. E sobre cada um desses túmulos havia uma tampa bastante pesada, com cerca de 2 a 3 toneladas. Essas estruturas foram chamadas pelos moradores da ilha de Tumba dos Gigantes, e a descoberta foi divulgada através de um livro em 2006 chamado de Mundo Perdido dos Gigantes e escrito por Jonathan Gray. Nesse livro ele também afirma que em 1927 um grupo de trabalhadores, ao construírem a primeira via de entrada na ilha de Rotuma, acabaram encontrando um antigo cemitério com ossos gigantes. Esses ossos foram analisados por especialistas que afirmaram que provavelmente pertenciam a criaturas gigantes com cerca de 4 metros de altura. Inicialmente, essa situação assustou todos os trabalhadores dessa obra, que optaram por enterrar novamente aqueles ossos no mesmo lugar onde encontraram. Seguindo algumas pistas, Jonathan Gray chegou até um posto de observação, que no momento da sua construção, acabaram encontrando uma tíbia, um dos ossos da perna, de aproximadamente 1 metro. Jonathan ainda afirma que algo semelhante havia ocorrido com um de seus colegas arqueólogos em 1984, quando Kijan Taxus, escavando um túmulo, encontrou um osso que se aproximava também de 1 metro. E não foi somente isso que ele encontrou, também foram descobertos dentes gigantes semelhantes ao de humanos. Essas foram, por determinado tempo, as principais evidências da existência de gigantes aqui na Terra. Mas algo estranho ocorreu. Todos esses ossos dessa ilha estão desaparecidos e ninguém sabe onde foram parar. Com o passar dos anos, outras histórias similares de gigantes também foram relatadas pelo escritor David Hatcher Childress. E inclusive houve relatos de soldados que afirmaram ter encontrado ossos de gigantes em cavernas durante a Segunda Guerra Mundial. Existem diversos outros casos envolvendo seres gigantes. Um desses é o caso da Ilha de Salomão, que fica na Oceania. Nessa ilha, há a lenda de gigantes que se moviam entre todas as ilhas próximas por cavernas subterrâneas, e isso fazia com que ninguém os avistasse pelo dia. Lá no ano de 1998, um relatório oficial afirmava que um grupo de mineiros, ao trabalharem na extração de minério, viram uma escavadeira parar de funcionar do nada. Quando um dos mineiros foi checar o que poderia ter acontecido com a máquina, detectou uma falha provocada por algo que estava emperrando a mão escavadeira. Diante disso, o grupo se reuniu e desmontou a máquina para fazer o conserto.
Quando então terminaram de consertar, já era tarde da noite e resolveram que seria melhor colocar a mão escavadeira na máquina só no outro dia pela manhã. Quando amanheceu, os mineiros tomaram um grande susto. A mão escavadeira estava num lugar diferente do que eles haviam deixado e nas proximidades tinham enormes pegadas. Esse fato chamou a atenção de muita gente, principalmente dos especialistas em extraterrestres, que sugerem que essas pegadas foram feitas por alienígenas que possuem uma base secreta em uma das cavernas da Ilha de Salomão. Bem, há quem acredite que nos dias atuais os gigantes estão escondidos no topo das grandes montanhas do mundo. E isso é bem interessante, né? Você conhece alguma outra história famosa envolvendo gigantes? Se sim, comenta aí pra gente. Queremos trazer mais vídeos desse tema aqui no canal. Muitas perguntas seguirão sem respostas. Se os gigantes eram criaturas fortes e violentas, por que então desapareceram tão rapidamente e deixaram poucas pistas? Você sabia que no Brasil há uma tribo indígena na Amazônia que afirmam que defendem a entrada de um lugar chamado Terra Oca, que seria habitada por gigantes? Pois então, já tem um vídeo sobre isso aqui no canal e eu recomendo demais para quem tem interesse no assunto. Além disso, se você, assim como eu, é apaixonado por curiosidades e mistérios desse tipo, se inscreve aí no canal, pois eu vou trazer muito mais vídeos como esse. Então, se você não quiser perder esses vídeos, ative a notificação, ok? Ficamos por aqui e conto com você no próximo vídeo. Falou!